Tá, então vamos lá. Vamos começar a trabalhar com as concentrações. Bom, esse primeiro exemplo nos diz: calcule a molaridade de ácido bromídrico em uma solução contendo 8,65 gramas de ácido bromídrico HBr em 1.500 centímetros cúbicos. Então, para resolver esse exercício, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Primeiro, molaridade é uma unidade de concentração que corresponde a mol por litro. Podemos lembrar que a cada 1 centímetro cúbico nós temos 1 ml. A gente tem que lembrar essas duas relações. Então, beleza, a partir daí é correr para o braço. Nós temos 8,65 gramas em 1,5 litro. Nesse caso, é só a gente substituir o centímetro cúbico por ml. E 1.500 ml equivale a 1,5 litro. Nós vamos ter 5,77 gramas por litro. Mas ele está pedindo a molaridade. A molaridade é em mol por litro. Como que eu faço para converter de grama por litro para mol por litro? É bem simples. Ele também nos deu a massa molar do HBr. A gente tem uma relação que a cada 1 mol de HBr eu tenho 80,9119 gramas. Se eu tenho 5,77 gramas, que foi o que eu achei aqui, lembra que eu estou só pegando o numerador e estou convertendo de grama para mol, eu vou ter quantos mols de HBr? Essa aqui que é a minha pergunta. E é assim que eu converto ele. Observe que o litro nesse caso, que é a nossa solução, nosso solvente, não é interessante. A gente não vai utilizar ele para nada, porque a gente ainda continua mantendo a unidade de litro quando a gente converte para mol por litro. A gente só tem que alterar a unidade de cima porque a gente está trocando para mol. E nesse caso, nós vamos ter 7,13 vezes 10 a menos 3 mol. Então, eu converti 5,77 para 7,13 vezes 10 a menos 3 mol. Ou seja, em molaridade, em mol por litro, 7,13 vezes 10 a menos 3 mol por litro de HBr nessa solução. É a concentração de HBr nessa solução. E beleza, consegui resolver o exercício. Beleza. Nessa próxima questão a gente tem: quantas gramas de K3PO4 são necessários para preparar uma solução 0,2 mol em 2 litros? Bom, no laboratório, a gente tem que pesar uma certa quantidade de K3PO4 para poder dissolver ele numa certa quantidade de volume para produzir uma solução na concentração que a gente quer. No caso, a gente quer diluir ele em 2 litros. Então, a gente tem que achar quantas gramas vai ter eu preciso pegar de K3PO4 para conseguir dissolver ele em 2 litros e achar essa concentração. Bom, nesse caso, a gente tem que necessariamente vamos ter que converter de mol para grama em algum momento. E a gente já tem essa relação de mol para grama na minha massa molar do K3PO4. Então vamos lá. Eu preciso preparar uma solução usando 2 litros. E eu tenho essa concentração 0,2 mols por litro. Eu posso converter 0,2 mols para gramas utilizando a relação que a massa molar me dá. Regrinha de 3 também, não tem jeito. Então, a cada 1 mol eu tenho 212,27 gramas de K3PO4. Fazendo a relação, 0,2 mols, 42,454 gramas. Eu já converti para gramas por mol, minha concentração. Lembro que no exercício anterior a gente tinha feito o processo contrário. Eu tinha grama e converti para mol por litro. Nesse caso, eu tenho mol e eu estou convertendo para grama por litro. Então, observe que nessa solução que eu pretendo produzir, eu vou ter uma concentração de 42,456 gramas a cada litro. Só que eu estou utilizando 2 litros e eu quero saber quanto de K3PO4 eu tenho que pesar. Então, se eu tivesse produzindo uma solução utilizando 1 litro, beleza, eu já acharia a quantidade de K3PO4 que eu vou ter que pesar. Por quê? Eu vou ter 42,454 gramas a cada litro. Mas eu vou produzir essa solução nessa concentração, 0,2 mol por litro, utilizando 2 litros. Então, é simplesmente multiplicar isso aqui por 2. Nesse caso, eu vou cortar litro com litro e eu vou achar o resultado 84,908 gramas. Por quê? Porque eu preciso achar a quantidade de gramas de
K3PO4 necessários para produzir essa concentração, 0,2 mols por litro, utilizando 2 litros de solvente. Não é 1 litro de solvente, 2 litros de solvente. E aqui a gente conseguiu achar a nossa resposta. Beleza, a gente já conseguiu resolver dois exercícios. E agora nesse próximo a gente vai utilizar duas concentrações que muitos de vocês não estão muito acostumados, que é ppm, partes por milhão, e porcentagem massa por massa. Vamos lá. Nesse exercício ele quer a concentração em ppm e em porcentagem massa por massa do nosso analito, que é ferro 3+, numa amostra de 500 gramas. Nessa amostra de 500 gramas, ele encontrou 8,56 vezes 10 a menos 4 gramas de analito, que no caso é o ferro 3+. Como que a gente vai resolver esse exercício? Bom, eu já tenho uma relação direta, né? Eu tenho 8,56 vezes 10 a menos 4 gramas de ferro 3+, em 500 gramas de amostra. Lembra que a concentração porcentagem, no caso massa por massa, é uma relação da quantidade da nossa substância de interesse dividido para 100 gramas, né, nesse caso, do nossa solução. Nesse caso, a nossa solução é as gramas da amostra, vezes 100. Então, tendo em vista essa relação que eu tenho aqui, percebendo isso aqui, eu tenho que achar a quantidade que eu tenho de analito, no caso ferro 3+, em 100 gramas do meu todo, da minha amostra. Então vamos lá, eu já tenho essa relação aqui da esquerda, é bem fácil eu fazer a regra de 3 aqui e achar quantas gramas de analito, que é ferro 3+, que eu tenho em 100 gramas de amostra. Nesse caso, eu vou ter 1,712 vezes 10 a menos 4 gramas. Ou seja, passando para a porcentagem massa por massa, 1,712 vezes 10 a menos 4% massa por massa. E eu já achei aqui a minha primeira concentração. Mas vocês podem estar me perguntando, mas faltou conta, né? Eu só achei o que eu tenho que colocar aqui em cima, né? Nesse valor. Mas se você perceber, eu posso cortar esse 100 de baixo com o 100 de cima. E eu já tenho o valor, a porcentagem massa por massa. Quando a gente for trabalhar com a porcentagem massa por massa, é só a gente fazer esse cálculo. A gente tem que achar a quantidade que eu tenho do meu analito em 100 unidades de soluto, nesse caso 100 gramas de solução. Tá, beleza. E agora achando a concentração em partes por milhão. Eu já tenho uma relação aqui, né? A cada 100 gramas eu tenho 1,712 vezes 10 a menos 4 gramas. E lembra que eu tenho que a partes por milhão eu tenho que achar quantas partes eu tenho em 1 milhão do meu todo. Nesse caso, eu posso fazer a regra de 3, porque para achar a porcentagem massa por massa, eu utilizei 100 gramas do meu todo. Para achar partes por milhão, é partes por milhão do meu todo. Eu posso colocar 1 milhão aqui e eu vou achar quantas gramas eu teria em 1 milhão. Eu posso fazer essa regra de 3 aqui de cima para baixo também. Fazendo esse cálculo, eu vou achar 1,712 ppm. Então, beleza. A gente já conseguiu matar mais um exercício e veja que não é tão complicado. Às vezes, uma concentração, que nem nesse caso, uma unidade de concentração que é massa por massa, já nos ajuda a transformar em partes por milhão. Vamos passar para o próximo. Então, vamos lá. Uma solução de cloreto de sódio, 0,85 molar, está contida em 200 ml de água. Calcule a concentração em grama por litro, porcentagem massa por volume e a massa de NaCl, cloreto de sódio, contida nessa solução. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho 8,85 mols por litro de NaCl em 200 ml. Esse 200 ml que é igual a 0,2 litro. Eu posso resolver na ordem que eu quiser. Mas a primeira coisa que eu acho que é mais fácil a gente resolver é passar para grama por litro. Porque ele já deu para a gente a massa molar do NaCl e a gente já sabe como é que converte de mol para grama. Então vamos lá. Primeiro achando grama por litro. A cada 1 mol, de acordo com a massa molar do NaCl, eu tenho 58,44 gramas. A cada 0,85 mols, eu vou ter X gramas. Nesse caso, eu tenho 49,99
674 gramas. Eu tenho 49,674 gramas a cada litro, porque eu só trabalhei com a unidade do numerador. A unidade do denominador se mantém. A mesma coisa que a gente já fez no primeiro exercício. Eu consegui converter para grama por litro já. Ou seja, grama por litro eu já resolvi. Beleza. Vamos passar para a porcentagem massa por volume. Como eu já achei a minha concentração em grama por litro, ou seja, lembra que a porcentagem massa por volume, essas porcentagens, né, massa por massa, volume por volume, massa por volume, eu tenho que achar a quantidade do numerador em relação a 100 unidades do denominador. Ou seja, 49,674 gramas a cada 1000 ml. Porque 1 litro tem 1000 ml. E eu tenho que achar a porcentagem de massa por volume que corresponde a 100 ml. E fazendo esse cálculo, eu vou ter Y, que é igual a 4,9674 gramas. Ou seja, eu vou ter 4,9674 gramas dividido a cada 100 ml vezes 100. Isso aqui é a minha porcentagem massa por volume. Então, a porcentagem massa por volume eu consegui resolver. E vamos tentar achar a massa de NaCl que está contida nessa solução. Essa é a mais fácil. Eu já achei essa mesma concentração em grama por litro aqui. A cada 1 litro, eu tenho 49,674 gramas. Como a minha solução está contida em 200 ml de água, eu tenho que achar a quantidade de gramas que eu tenho nessa quantidade de água, que é a massa de cloreto de sódio que está presente nessa solução. Fazendo esse cálculo, eu tenho 9,9348 gramas de NaCl contida nessa solução. Então, esse exercício a gente matou todas as questões e foi bem tranquilo. Veja que a gente estudar e saber as concentrações é importante, porque às vezes a gente tem que passar por uma concentração para poder achar a outra. E essas concentrações conversam todas elas entre si. Então vamos lá, a gente já resolveu todos os outros exercícios anteriores tranquilamente, e a gente vai para o chefão, a gente vai para o exercício mais complicado. Que não é, na verdade, não é complicado. No começo dá um susto, porque a gente vai ter que trabalhar com densidade e pureza, mas é a mesma coisa. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Nesse exercício, ele está pedindo quantos ml de ácido perclórico, HClO4, são necessários para preparar 300 ml de uma solução de ácido perclórico a 0,7 mol por litro a partir do ácido perclórico concentrado. Vamos tentar observar como se fosse no laboratório. No laboratório, a gente tem um frasco que contém o ácido perclórico, HClO4, e ele está concentrado, e nesse frasco tem as informações de densidade e pureza desse ácido. E ele está perguntando quanto desse ácido que eu tenho que pegar para preparar. Eu vou pegar uma certa quantidade de ácido perclórico desse frasco para preparar uma solução de 300 ml desse mesmo ácido numa concentração de 0,75 mol por litro. Então, a primeira pergunta é, para eu poder relacionar com a densidade aqui embaixo, a densidade já relaciona grama com ml. Então, a primeira pergunta, eu tenho que converter mol para grama. Então, quantas gramas de ácido perclórico eu vou ter nessa solução? Então, vamos lá. Eu tenho a concentração 0,75 mol a cada 1 litro. Essa é a minha concentração desejada. Lembra que eu vou preparar uma solução de 300 ml. Ou seja, eu tenho que saber quantos mols eu vou ter em 0,3 litros. Que isso corresponde a 0,225 mols. Então, beleza. Eu já consegui achar a quantidade de mols de ácido perclórico que eu vou ter em 300 ml. Agora eu posso converter essa quantidade de mols para grama, convertendo a partir da massa molar a cada 0,225 mols, eu vou ter 22,6035 gramas. Então eu já achei a quantidade de gramas que necessitam estar presente numa solução de 300 ml
numa concentração a 0,75 mols de ácido perclórico. Então eu tenho que ter 22,6035 gramas de ácido perclórico nessa solução. E essa quantidade em gramas corresponde a quanto em ml? Vamos descobrir. Essa é a minha segunda pergunta. Indo em direção à densidade do que está escrito no meu frasco, esse frasco vai estar assim, bonitinho, frasco de vidro, e aqui vai ter a densidade e aqui vai ter a pureza escrito no frasco. Nesse frasco eu tenho uma relação. A cada 1 ml desse frasco eu tenho 1,68 gramas de ácido perclórico. Mas espera lá. Isso seria se eu tivesse uma pureza de 100%. Na verdade, ele está nos dizendo que eu tenho uma pureza de 70%. Ou seja, a cada 1 ml de ácido perclórico, eu não vou ter 1,68 gramas de ácido perclórico. Eu vou ter menos. Eu vou ter 70% disso. Então, para conseguir achar essa relação, eu tenho que achar o quanto que vale 70% de 1,68. É só multiplicar por 0,7. Eu vou ter 1,176 gramas de HClO4. E lembra que eu quero saber quanto que 22, que foi o que eu achei lá em cima, 0,6035 gramas, correspondem em volume de ácido perclórico. Fazendo essa conta, essa regrinha de 3 também, eu vou precisar de 19,221 ml de ácido perclórico. Então veja que esse exercício pode assustar um pouco, mas é só você ir observando os caminhos que o próprio exercício te dá, né? Ele já te dá a densidade, já te dá uma relação entre grama com volume, de massa com volume, te dá a pureza, ele te dá a massa molar do HClO4, que já facilita os cálculos, né? E você vai fazendo essas relações, sempre utilizando a regra de 3, e você consegue resolver o exercício facilmente. Bom, então é isso. Essa foi a primeira aula das 2 aulas que vão estar disponíveis para vocês. Essa primeira aula foi sobre concentrações. Espero que eu tenha ajudado vocês a resolver exercícios. Muitos desses exercícios foram baseados em exercícios de listas de professores que dão aula de Química Analítica 1, então vocês vão perceber que esse exercício aqui é parecido com algum exercício que um professor disponibilizou para vocês. É isso, e até a próxima aula para aula sobre diluições. Até lá!